Fala, vaquei, tudo bem com vocês? Vamos a mais um bate-papo astral, né? Hoje falando com a nossa amiga taurina Mona Lisa Carneiro, cientista política, comunicadora, trabalha na Assembleia Legislativa aqui no estado de Goiás, e vamos bater um papo sobre o mapa astral dela. Super bacana esse papo, foi bem interessante, então se liga aí. Olá, Mona Lisa, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar o convite para este bate-papo astral e por dedicar um pouco do seu tempo para este meu projeto. Estou agradecendo pelo seu tempo, porque vi no seu mapa astral que você valoriza bem o seu tempo e não gosta de jogar ele fora. E olha que foi difícil para a gente conseguir organizar isso. Para É começar, verdade. para Mas começar, me fala um pouco de você. eu que agradeço o convite. Achei bem interessante esse bate-papo astral. Vamos ver o que vai sair daqui. Espero que a gente tenha um bate-papo muito proveitoso e que quem estiver nos assistindo goste, né? Conseguir interagir. Bom, como você falou, meu mapa astral é bem confuso, talvez porque eu gosto de fazer várias coisas. Então, eu tenho 31 anos, eu quase me formei em publicidade e propaganda, mas eu larguei no último ano. Minha mãe teve câncer de mama, e esse foi o motivo inicial de eu ter parado o curso. Mas eu parei com a intenção de voltar assim que ela terminasse o tratamento. O período que eu fiquei sem estudar foi um período que eu utilizei muito para trabalhar o autoconhecimento. E aí foi uma coisa que me ajudou muito, mas eu achava que eu não tinha tantos talentos, e eu fui descobrindo novas habilidades, desenvolvendo também. Isso foi abrindo um leque de possibilidades. Hoje eu curso Ciência Política, não voltei para publicidade, apesar de ainda ficar pensando assim, eu quero voltar e terminar, porque falta muito pouco, mas optei por terminar a Ciência Política agora primeiro, vou me formar no final desse ano. Bacana. Hoje em dia, eu trabalho com comunicação na Assembleia Legislativa de Goiás, trabalho como repórter. Bom, fui candidata duas vezes, fui candidata em 2018 para deputada estadual e em 2020 para vereadora. Pretendo voltar a me candidatar mais para frente, Bacana. até por isso o curso de Ciência Política. Bom, até os meus 20 anos de idade, eu queria ser somente dona de casa, mãe e esposa, para você ver tanto que as coisas deram uma volta. Continuo amando cuidar de casa, ainda sonho em casar, em ter filhos. É o meu grande sonho, e eu acho que por ser o meu maior sonho, é o que eu tenho mais medo de realizar, porque eu quero fazer tudo direitinho, perfeitinho, que a gente Bacana. sabe que também não tem como. Bom, eu acho que no geral é isso. Sempre adorei praticar atividade física, como a gente já tinha até conversado Uhum. depois da pandemia, acabei ficando mais em casa, tive Covid duas vezes, essas duas vezes também me deixaram um pouco mais preguiçosa, mas eu continuo afirmando que eu sou apaixonada por atividade física para ver se atrai essa energia novamente. Então, continuando, é, você é taurina e uma das principais características de touro é a teimosia. Você se considera e se acha teimosa? Me considero persistente. Olha só, mudou bem. Na verdade, eu acho que pode ser até um dos meus maiores defeitos, que é confundir persistência com teimosia, né? Porque a persistência é uma coisa muito boa, mas chega um Sim. ponto que ela vira teimosia, né? E aceitar que às vezes algumas coisas não é para acontecer, eu tenho dificuldade de largar. Assim. Como eu te falei, larguei publicidade, mas eu ainda fico ali, gente, eu preciso voltar e finalizar. Talvez não seja só teimosia, né? Talvez é mais persistência mesmo. Seja uma característica até boa. Porque teimosia, assim, eu não vejo, eu também sou um pouco teimoso. Falando um pouco de mim, eu sou, apesar de me considerar ariano, eu sou nascido no dia 20 de abril e sou taurino. Então você Mas está bem ali, né? No isso, meio. eu nasci bem no meio, mas de acordo com o meu mapa astral, eu sou de touro, eu não me aceito taurino. Mas uma coisa que eu tenho muito de touro é a teimosia. E eu também fico tentando, faço, não, não sou teimoso, eu sou persistente. Não, não sou teimoso, eu só estou tentando um pouco mais. Mas sim, eu sou teimoso. Mas eu vejo a parte boa desse lado teimoso. Sobre o Eu seu... também. Tem algumas partes que irrita, mas assim, irrita as outras pessoas, né? Eu tô de boa. Mas no geral, eu acho bom para mim. Sobre o seu mapa, ele é muito dominado pelos signos de fogo.
Apesar de taurina, essa dominância traz mais dinamismo para você. Você tende a ser mais otimista, corajosa e valoriza muito a liberdade, fugindo um pouco da taurina raiz, que só costuma dar um passo se ver bem onde está pisando. Dando uma olhada no seu Insta, perceba um pouco dessa liberdade e otimismo. Outro ponto do seu mapa que traz essa leveza e dinamicidade para os seus dias é a sua lua em Sagitário. Apesar de taurina, você não parece levar a vida com tanta rigidez. O que você acha? Você se vê assim mais dinâmica? Mais dinâmica, sim. Porém, aventureira, não. Eu falo que eu sou aventureira na Mona Lisa CNPJ, parte profissional. Me pagando, eu estando trabalhando, eu faço o que tiver que ser feito. Eu, pessoal, não trocaria nunca um hotel 5 estrelas por uma aventura numa selva. É, também. Então, ali entra meio que uma bipolaridade, né? Apesar de a minha vida profissional eu levo de uma forma e minha vida pessoal de outra. Teve uma outra coisa que você falou sobre liberdade. Ao mesmo tempo que eu gosto de liberdade, eu também gosto mais da segurança de não ter tanta liberdade. Então, acho que nesse ponto, assim, eu sou bem taurina. E sobre dar um passo, assim, ser corajosa, eu aprendi a ser corajosa, mas eu não me considero. A minha essência não é de uma mulher corajosa, pelo contrário, eu aprendi a ir com medo mesmo, porque tem que ir. Mas por mim eu não iria nunca. E assim, eu gosto de planejar, gosto de saber o que vai acontecer. Aí eu vou. E isso até ajuda a não ter tanto medo. Porque quando eu penso em todas as possibilidades do que de ruim poderia acontecer, parece que me dá mais segurança para ser corajosa. Se tivesse uma herança, tivesse ganhado na Mega Sena e tudo mais, aí poderia ficar de boa, tranquila na segurança, né? Mas infelizmente a gente tem que ser corajoso, não tem outro jeito, a gente está no Mas Brasil. nem assim eu não ficaria tão segura, não, viu? Eu falo que se eu ganhasse, sei lá, muito dinheiro, eu ia dividir esse dinheiro, eu ia pegar uma parte para eu gastar, fazer o que eu quisesse com esse dinheiro, tipo, viver a vida adoidado, mas só com uma pequena parte disso. E eu iria investir em algumas pessoas. Por exemplo, a minha irmã fica muito brava quando ela fala assim: o que? Você vai ganhar um dinheiro, você não vai me dar o dinheiro. Eu falo, te dá, não, eu vou investir no que você quiser fazer e você é sua sócia. E assim, eu vou fazer com todas as pessoas, a não ser minha mãe, né, que já está Sim. aposentada, então ela pode curtir a vida dela, mas outros parentes e amigos, não, eu posso investir, porque aquele investimento eu sei que vai me dar um retorno. E é engraçado você falar disso, que também no seu mapa, eu até vou falar, anotei aqui no meu roteiro para poder falar disso um pouco mais para frente, então não vou entrar muito nesse assunto, traz essa parte de generosidade também. Você é uma pessoa bastante generosa. Não sei se eu anotei para falar isso, mas eu vou ver se eu anotei para falar isso, mas tem no seu mapa. Se eu não tiver anotado, já fica aqui o registro que tem essa parte de generosidade também no seu mapa. É, Além disso, seu mapa mostra uma pessoa que gosta de se dedicar bastante ao trabalho. Tem muita coisa de trabalho no seu mapa, mas não pode ser um trabalho qualquer. Você tem a casa 6, que é a casa do trabalho, em Sagitário também. Você busca leveza no ambiente de trabalho, você busca um trabalho que te desafie, que te instigue a evoluir sempre, um trabalho que te faça aprender. Você tende a gostar de buscar conhecimento sempre. Além disso, na casa do sucesso profissional, que é a casa 10, está em Touro. Não falta força de vontade, empenho, mas você trabalha muito porque sabe que com isso você vai ter conforto e principalmente riqueza. Você trabalha bastante porque você sabe que você vai ter o retorno. Completamente correto, 100%. É isso mesmo. Eu gosto E, de ter um ambiente leve para trabalhar, positivo. Se começa a ter muita briga, muita intriga, assim, eu prefiro colocar meu fone de ouvido e escutar um mantra, alguma coisa, e mas, ler para fugir disso. mas no trabalho, como que é a sua relação com o trabalho? Como que você se vê no trabalho? É algo extremamente importante para você ou é só algo que te faz conquistar e tal? Você depende Extremamente, extremamente importante. Eu adoro meu trabalho, adoro trabalhar, e eu também adoro o dinheiro que ele me traz, obviamente, as possibilidades que ele me traz. E eu enxergo o meu trabalho assim, todo mundo brinca, fala, gente, você não perde uma oportunidade.
E o meu trabalho me dá muitas boas oportunidades. Então, assim, se eu vou fazer uma viagem a trabalho, eu vou curtir muito essa viagem, mesmo tendo que trabalhar o tempo todo. Porque eu vou conhecer pessoas, eu adoro conversar, adoro ouvir histórias. Então, teve uma viagem que eu fiz mesmo para Serranópolis, que uma das integrantes da viagem, ela é jornalista, e ela me contou várias histórias de como que era para ela trabalhar há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, que a gente não tinha tecnologia ao nosso favor, que a gente não tinha tantas informações, que não tinha nem telefone, como que ela fazia as ligações. Então, assim, isso aí para mim não tem preço, porque eu estou aprendendo, estou ouvindo histórias, estou ganhando dinheiro, estou sendo feliz. Então, assim, é realmente as duas coisas. Eu acho que o seu trabalho hoje, e principalmente você falando dessa viagem e tal, traz um pouco dessa leveza, né? Apesar de você estar num lugar que eu também já trabalhei com política e não, para mim não é nada leve. É um pouco pesado esse ambiente político, enfim. Mas eu gostava, eu também amo política, não é à toa que a minha esposa me proibiu de trabalhar com política. Esse ano eu tive diversas propostas, eu falei assim, ó, não posso porque eu preciso manter meu casamento, porque porque quando eu me envolvo com política, eu vou de coração. Eu não sei ganhar dinheiro com política, eu me envolvo de coração, entro de cabeça, quebro minha cabeça, enfim. Mas eu acho o ambiente pesado e tal, e mesmo assim, você falando, parece ter essa leveza dessa lua em Sagitário. Assim, a política é realmente muito complexa, em alguns lugares é muito pesada também, mas eu sempre tento levar para outro lado, assim, sabe? Existem muitas brigas políticas, mas eu estou vivendo um momento também da Assembleia Legislativa que é muito interessante. O presidente ele conseguiu, através de um diálogo, uma harmonia entre pessoas tão diferentes que eu realmente nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Então, por mais que a gente tenha uma oposição até forte lá, eu não vejo assim um ambiente pesado, sabe? Parece que até as críticas que eles fazem, os deputados um ao outro durante uma sessão, eles fazem mais em tom de brincadeira e depois eles saem, batem um no ombro do outro e tá tudo certo. Então, assim, eu estou vivendo um momento da Assembleia que a energia não é tão pesada, Bacana. porque eu acho que eles estão fazendo o que é certo. Eu posso pensar diferente de você, mas a gente precisa dialogar para a gente entrar no consenso do que é melhor para quem nos elegeu, né? Que é a Sim. população. E eles estão fazendo isso muito bem. Então, essa legislatura tem esse diferencial. Que bom. Então, não é só de você, né? É do ambiente em si. Mas isso é ótimo. Apesar que talvez se o ambiente fosse um pouco mais pesado, não sei se você ia querer se manter nele, né? Enfim, Eu tenho um pouco de dificuldade de me manter em lugares pesados. Assim. também Eu tem. posso ficar por responsabilidade, por saber, mas eu vou dar um jeito de arrumar outra coisa para fazer, assim. Também sou dessa forma. Mas, ainda sobre o trabalho, vamos falar do seu Mercúrio em Áries e da sua casa 3 em Virgem. Tanto o Mercúrio quanto a casa 3 mostram um pouco da sua relação com a comunicação, com a fala e a forma de se expressar e tal. E nessas posições, você tem dois signos super críticos e intensos. Uma mente mais inquieta e cheia de ideias, parece que sua cabeça não para nunca. Com esse turbilhão que passa na sua cabeça, você consegue se desligar? Sua lua em Sagitário pede isso. Eu consigo. Inclusive, geralmente, depois de uma certa hora do dia, não adianta conversar muito comigo, não, assim, que eu não raciocino muito mais. Então, eu tenho a caixinha do nada, que muitos homens têm. Eu fui, não sei se foi privilegiada, porque, assim, algumas pessoas não entendem. Mas, assim, eu me desligo completamente. Eu Nossa, entro no modo sonsa e eu não consigo conversar, não consigo desenvolver nada. privilegiada você, eu não consigo, assim, ainda estou tentando aprender a me desligar. Eu tive que me aprender a me ligar. Faz um tutorial na internet, vende como se desligar. Mas é porque eu nasci desligada. Aí eu aprendi a ficar ligada. Então, o meu foi o inverso. Aí já facilita, porque, nossa, é muito difícil. E assim, tendo essas posições, tanto de Áries quanto de Virgem, nessa casa da comunicação e a mente trabalhando demais, meu Deus, pelo menos eu, quando coloco a minha cabecinha no travesseiro, é quando mais eu penso e tenho ideias, eu quero falar isso, falar aquilo, ou planejar tal coisa. Aí
vendo o seu mapa, eu pensei, será que ela é do mesmo jeito que eu? Será que ela também tem esse bichinho de hora que encosta a cabeça no travesseiro, já vem pensando um monte de coisa? Mas parece que não. Não, na hora de dormir, não. Eu fico mais criativa se eu estiver correndo, praticando atividade Aham. física. Por exemplo, quando eu preciso ter ideias, e eu estou fazendo uma aula de CrossFit, eu paro toda hora para pegar o celular, porque eu Nossa. preciso anotar aquilo que eu vou esquecer. Então, a atividade física me faz ficar mais criativa, ter ideias. Na hora de dormir, não tanto. Quando eu era mais nova, bem novinha assim, eu tinha insônia. Então, a Uhum. madrugada para mim era um terror, né? Porque eu não dormia, Aham. mas também era um momento que eu tinha muitas ideias. Mas de muitos anos para cá, de uns 10 anos para cá, não. Assim, Olha hora de aí. dormir, eu durmo mesmo. Das 6 Evoluída. horas da tarde, eu já começo a dormir. Evoluída você. Depois tem que fazer esse tutorial. Muitos anos de terapia. Todos os tipos de terapia. Só tô em um tipo de terapia, talvez eu precise ir para os outros. Até preciso, eu preciso aprender a meditar. A minha terapeuta já falou assim: medita, aprende a meditar, mas eu ainda tenho dificuldade. Porque quando eu vou meditar também é quando eu tenho diversas ideias. Me passa diversas coisas na cabeça quando eu vou meditar. Eu não consigo me desligar. Mas isso aí acontecia comigo. Eu comecei a praticar yoga. Hoje eu não estou Uhum. praticando mais, mas eu pratiquei por um tempo. E aí foi quando eu consegui aprender a meditar mais. E eu ficava o tempo todo pensando assim. Eu fazia inicialmente meditação guiada, e meditação guiada me dava muitas ideias. Porque eu colocava lá o tema que eu gostaria, né, de meditar. Então, assim, ficava cheia de ideias. Resolvia alguns problemas. E aí eu ficava assim, gente, eu não consigo meditar se não for meditação guiada. E eu comecei a entender que a nossa cabeça, ela não vai ficar sem pensamentos, hora nenhuma. A diferença eu não vou resolver problema enquanto eu estou meditando. Então, os pensamentos, eles precisam ser fluidos. Vai vir aquela conta que eu preciso pagar, Uhum. mas eu não vou pagar agora, então eu deixo ir. Aí o pensamento vai. E assim vai vindo, sabe? Um ciclo de pensamentos até você conseguir relaxar. Mas eu não acredito, a não ser que seja um Buda, que uma pessoa consiga realmente não pensar em nada durante vários minutos de Eu meditação. também não acredito, não. Eu acho que os pensamentos, eles são fluidos. Você não paralisa, né? Mas quando eu tinha que resolver alguma coisa, eu paralisava ali e achava aquele momento ótimo também. Mas aí era mais consciente, né? Ah, menos mal, não é tão diferente assim. Ó, Não. cheguei no ponto que eu queria. Uma palavra que destaquei em seu mapa, principalmente com a posição de Júpiter, é a generosidade. Então, eu tinha anotado mesmo. E percebe-se que, mesmo muito ocupada, você pode ceder um pouco do seu tempo para mim, né? Como eu te disse. Além disso, essas posições garantem uma certa sorte em seus projetos. Se você quer, você consegue. Tudo que você deseja, você conquista. Este posicionamento garante uma boa imagem pessoal, um certo status e uma pitadinha de autoconfiança. Este posicionamento de Júpiter e tal faz sentido para você? Acredita que essa injeção de autoconfiança garante essa sorte em seus projetos? Com certeza. E tem uma coisa muito engraçada. Por muito tempo, eu não me considerava uma pessoa autoconfiante. Pelo contrário, eu era extremamente insegura. Uhum. O que me fez melhorar foi o autoconhecimento, terapia tradicional, terapia holística, meditação, Tudo. yoga, leituras de autoconhecimento, tudo. Mas, mesmo, e eu ainda, obviamente, como uma pessoa normal, me sinto insegura em determinados momentos. E aí, quando eu comento com alguma colega, principalmente de profissão, que eu falo, nossa, eu estava tremendo tanto, eu estava tão nervosa, eu acho que enrolei todas as palavras. E aí elas falam assim, não estava assim. E eu falo, como não? Por dentro eu estava quase dando um piripaque. E aí eu tenho essa imagem, eu consigo passar uma imagem de autoconfiante, mesmo quando eu não estou. Então eu acho isso muito interessante, assim. Deve dar raiva nos amigos e nas pessoas que trabalham com você. Na verdade, não, assim, porque elas acham simplesmente que eu sou autoconfiante. Então, raros os momentos que eu desabafo. Eu desabafo com a Uhum. minha mãe, com pessoas que são de muita Aham. confiança. Mas eu fiz esse desabafo, né, porque foi uma entrada ao vivo. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei pensando naquilo assim, o resto do evento inteiro, pensando, meu Deus, por que eu fiquei tão nervosa? Isso não costuma acontecer. Algo que eu faço há tanto tempo e nossa, eu tremia, eu suei tanto, Não. tanto. E aí depois eu comentei, né? Porque ela estava assistindo, né? Eu estava numa outra cidade e ela estava na TV local assistindo.
E ela falou, não, não teve nada disso, porque eu não queria assistir o vídeo. Ela assiste para você ver, você não se enrolou. Mas Aí até hoje depois, eu não quis ah, assistir. você não Eu preferi assistiu? acreditar nela. Não, não assisti. É porque se você assistir também, você vai ver seus defeitos. Assim, se eu acho que eu fui muito mal em alguma coisa de trabalho, eu não assisto. Eu deixo passar. Muito crítica ela, oh meu Deus. Aposto que foi de boa. Ela disse que foi, eu resolvi acreditar nela e a partir daquele dia eu não pensei nisso mais, porque eu fiquei assim me martirizando, sabe? E assim, pelo menos vendo o seu Instagram, né? Porque quando eu peguei, a Lara me passou seu contato, eu fui lá, olhei todo o feed e tudo mais, e você passa, pelo menos nas fotos no Instagram, um pouco dessa autoconfiança, passa um pouco dessa sorte, assim, nos projetos, que tudo que você faz prospera e tal. É bem aquela coisa da Xuxa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. E Na minha esse adolescência era a minha música preferida. ainda é minha música preferida. Adoro. No dia do meu aniversário eu ouvi ela, até chorei. Enfim, é, agora voltando. Um dos pontos do mapa que mais gosto de ver e acho mais interessante é o posicionamento de Lilith, que fala sobre medos, vontades mais inexplicáveis e até áreas da vida que precisamos de mais atenção. E você tem Lilith em dois pontos bem rígidos e pragmáticos. Lilith está em Capricórnio e na casa 6. Mostra uma pessoa super crítica, olha a crítica aí, que busca sempre a perfeição, olha a perfeição aí. Capricórnio traz uma necessidade maior pelo sucesso, quase que fica uma voz na sua cabeça. Eu preciso me sobressair, eu preciso me sobressair, eu preciso dar certo. E eu preciso atingir as metas e tal. Muita cobrança. Ao analisar Lilith no seu mapa, a gente percebe rumos que talvez temos que ir e tal, que força não pode atrapalhar na nossa jornada. E no seu caso, eu diria para você relaxar um pouco mais. Mas a gente já falou e você já consegue relaxar, né? Dentro da sua rotina, você consegue relaxar? Você falou que sim. Não, quando eu chego em casa, assim, no meu trabalho, raras Uhum, as vezes, e quando eu relaxo, eu também me sinto culpada. Por exemplo, às vezes a gente, na redação, para conversar, para fofocar, para brincar, uhum. e aí, se eu vejo que eu passei um tempo ali, eu fico pensando, cara, eu não tinha nada para fazer, já tinha terminado meu trabalho, por que que eu não fui ler? Por que que eu não fui estudar? Eu estou com matéria atrasada da faculdade, eu fiquei aqui batendo papo. Mas eu sei que isso é importante também, relacionamento, é super importante. Mas eu me cobro muito, muito, muito dentro do meu trabalho. Mas depois que eu chego em casa, eu coloco algumas regras, assim. Por Mas exemplo, hoje, domingo, não, amanhã eu não vou fazer nada. E eu não faço nada. que bom. Então, quando eu falo isso para mim, eu me Mas obedeço. dentro do relaxamento, talvez tenha até a parte que você não conseguiu ver seu vídeo, sabe? Tipo, talvez esse relaxar que Lili te pede para aconselhar foi para você ficar mais de boa com isso. Poxa, você não vai ser perfeita o tempo inteiro, você não vai ser perfeita sempre. Eu não sei se você já leu um livro que eu acho maravilhoso, da Brené Brown, chamado Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre a gente ficar vulnerável, de se deixar vulnerável. E para mim foi maravilhoso, que eu também queria ser perfeito em tudo, e qualquer mínimo erro eu já me martirizava demais. Hoje, tô nem aí, tô errando. Até em questão desses vídeos aqui, eu comecei com um projeto uns 3 anos antes de começar e colocar ele em prática, porque nunca estava perfeito o suficiente. Aí, com muita terapia e algumas leituras também, eu falei, não, deixa o pau torar. Desculpa o linguajar. Em alguns pontos eu consigo ainda aceitar assim mais defeitos, alguns erros, mas no trabalho eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. E eu quero mostrar o tempo todo que eu estou ali aprendendo, quero mostrar que eu sou inteligente. Aham. Então, assim, é algo que eu me cobro dentro do trabalho o tempo inteiro. Fora que eu consegui já relaxar e tudo, mas no momento que eu tô ali, até a minha postura eu me cobro o tempo todo. E assim, até em relação a essa postura, que eu também fui ver alguns vídeos seus, né? Parece ser outra pessoa do que eu vi no Instagram. São duas pessoas um Sério? pouco diferentes, assim, analisando o superficial, né? Não te conhecia, olhei, vi seus vídeos, vi o Instagram, falei assim, não é a mesma pessoa, mas tudo bem. Mas eu acho que é porque eu sou várias pessoas dentro de uma só, sabe?
Eu acho que lá no trabalho, de fato, você deixa os seus posicionamentos em Capricórnio falar mais alto e você precisa sobressair. Aí fora no Instagram, por exemplo, talvez deixa a Lua em Sagitário falar, que é a coisa mais leve, mais de boa, mais good vibes. E eu tento mostrar, assim, todos os lados no Instagram. O problema é que nem sempre eu estou atualizando. Então, tem época que eu estou postando horrores, tem época que eu não estou postando. E ultimamente eu ando me privando, assim, de postar alguns posicionamentos. Eu até chego a gravar, mas eu falo, será que isso vai cair bem? É um Será que isso não pode desconforto, causar uma confusão? é um E aí desconforto que eu talvez não ando precise. preferindo postar coisas mais leves, apesar de gostar de postar algumas coisas mais sérias, né? Então, Agora gostaria de fazer uma pergunta, aquela pergunta que toda tia chata adora fazer. Como está seu coração? Está namorando, solteira ou em um caso definido, como diria Cristiano Araújo? eu estou solteira, sem casos indefinidos para este momento, apesar de viver em alguns, mas neste momento não tenho. Olha, porque a tal da nossa, a palavra agora fugiu. Indefinição. Indefinição. O seu mapa tá confuso. Sobre o seu coração, o seu mapa traz informações importantes que você pode analisar ou simplesmente ignorar e continuar sua caminhada. Olha, Touro com ascendente em Câncer, Lua em Sagitário, Vênus em Gêmeos e na casa 11, Marte em Câncer e na casa 12, casa 7 em Capricórnio, casa 8 em Aquário. Olha, uma bagunça até para tentar analisar. Imagina para você viver, né? Vamos começar por Vênus e seus interesses. Seu mapa mostra uma pessoa que se interessa por uma boa conversa. A pessoa, para atrair sua atenção, vai precisar usar todo o conhecimento dela e sabedoria para dobrar o seu crivo. Esta posição de Vênus ainda mostra alguém que normalmente se interessa por amigos, e ser seu amigo é um dos passos para chegar em seu coração. Além do mais, eu vejo um certo auto-boicote também com este posicionamento de Vênus. Quando você percebe que está se deixando levar emocionalmente por alguém, você tende a sair fora. Como você vê esse lado? Está coerente ou apesar de ter isso em Correto. seu mapa, então, não conseguiu mudar, né? Não, tá correto. Eu, eu me apaixono por homens inteligentes. Então, geralmente os primeiros encontros eu vou para analisar, porque eu sou muito racional em relação a relacionamentos amorosos. Então, eu realmente vou para analisar, gosto de saber das ideias, do que eles pensam. Adoro quando começa a falar do seu próprio trabalho e eu vejo que eles são apaixonados pelo próprio trabalho, e isso é uma coisa que me faz me apaixonar também. Comunicação, tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, até porque eu acho que um namorado, um casal, tem que ser melhores amigos, para conseguir curtir juntos, não precisar de estar sempre rodeado de pessoas. E geralmente, sim, eu namoro amigos, porque para me conquistar tem que ser meu amigo antes. Porque, assim, lógico que já tive namorados que não foram meus amigos antes, mas se tornaram depois, mas é bem raro. E Com amiga quanto é mais mais fácil. velha, hã? Com amiga é mais fácil. Muito mais, porque eu já gosto da pessoa, porque eu demorei um tempo, conheci aquela pessoa, você já cria uma conexão, porque eu acho que relacionamentos muito rápidos, só paixão, uma hora aquilo vai passar, e aí é quando você vai conhecer a pessoa de verdade, e aí você Sim. fala, onde é que eu estava? Quando é ao contrário, você vai se encantando pela pessoa, então é um caminho inverso que eu acho que dá mais certo. Em relação quando vai ficando mais sério, eu fugir, depende. Eu sempre fiz isso, assim, e aí os meus relacionamentos que deram certo foram os que eu terminava e eles fingiam que nada tinha acontecido, até porque meia hora depois já estava tudo certo de novo. Então, assim, não sei se eu fujo da responsabilidade de um relacionamento sério. Eu acho que não é isso. Eu acho que como eu quero casar, e eu vejo, quando eu chego um ponto daquele relacionamento que eu começo a analisar e eu falo, mas não sei se eu quero casar com esse homem. Aí eu já começo a me afastar. E aí Olha, quando eu entro mais a parte racional mesmo, assim, mas sabe? Será que ele vai ser um bom pai para os meus filhos? não existe a pessoa Será? certa. Então, é o que eu ando trabalhando em mim. Não existe a pessoa certa.
E tem uma coisa muito engraçada que hoje em dia espero que não aconteça mais, mas aconteceu já algumas vezes, é pensar assim, cara, eu tô com esse aqui, né? Mas será que não vai ter um melhor ali na frente? Bom, nisso, cheguei a 31 anos solteira, né? Então, Esperando a não pessoa melhor lá da aconselho frente. quem está assistindo fazer isso. Mas era inconsciente, mas o dia que caiu no meu consciente esse pensamento, eu falei, gente, eu sou uma pessoa muito ruim. Ah, mas com 1 bilhão de pessoas, você se limitar a uma, né? Não é me limitar a uma, é que eu quero ficar só com uma pessoa, obviamente, mas é pensar assim, por exemplo, sei lá, se eu tivesse casado com... Meus ex são maravilhosos, né? Até porque todos são meus amigos, então, assim, são pessoas realmente incríveis. Mas eu não sei se a gente daria certo depois de muitos anos, sabe? E eu fico pensando, não, eu acho que mais para frente eu vou encontrar alguém que a gente vai se Vai dar certo. encaixar melhor. Esse é o meu problema, esse Vênus em Gêmeos, ele estragou tudo, tudo. Olha, mas não foi só o Vênus em Gêmeos, não. Pois é, você tá me contando coisas que eu não sabia. Olha, triste fim. Então, Mona Lisa, no seu mapa eu vejo muita liberdade, sensualidade e um certo egoísmo quando o assunto é o coração. Mas você tem Câncer como ascendente e em Marte também. Apesar de demonstrar ser aquele animal indomável, quando você começa a ouvir mais o coração, acaba demonstrando um lado mais amoroso, meigo e sensível. E assim, para mim, na minha opinião, analisando o seu mapa, talvez seja até por isso que você se auto-boicota, como falamos agorinha, né? Um auto-boicote para evitar sua vulnerabilidade, evitar o seu lado frágil. Faz sentido para você? Faz, quando eu era mais nova eu não evitava, eu mostrava mesmo esse Uhum. lado frágil, assim. O que acontece muito, que eu acho que tem a ver com esse ascendente em Câncer, é que eu tenho uma cara de princesinha, bonequinha. E aí Tem. eu já ouvi assim: você me enganou, você era uma princesa, e de repente você virou um monstro. Ver um Mas um cavalo monstro assim, de bruto. brava. Eu era muito brava. Hoje eu não me considero brava assim mais. Mas eu era muito brava, ciumenta, obviamente, né? Sou taurina, com ascendente em Câncer, óbvio que eu sou ciumenta. Sim. Era possessiva, hoje em dia eu sou só ciumenta. É, mas eu já ouvi isso, assim, que a minha cara engana. Parece ser uma coisa que não é. Mas hoje eu sou mais carinhosa. Acho que a maturidade, né, vai trazendo isso. Sim. Sou mais carinhosa, aceito mais alguns erros. Já, inclusive, já conto os meus maiores defeitos inicialmente, porque se quiser correr, que corra no início. Entendeu? Eu prefiro que o cara corra, sei lá, com uma semana do que 6 meses depois, né? Então eu já deixo as coisas muito claras, assim. E aí o que eu ouço muito é, meu Deus, você é muito racional. E eu ia falar isso agora, você racionaliza demais algo que não tinha que racionalizar, sabe? Como diria minha Sim, psicóloga, você tem um cabeção e você só fica com tudo no cabeção. Você não deixa descer. Eu também sou é assim. tipo isso. Eu analiso se esse cara tem, se ele quer mudar, onde ele mora, se ele sabe quais sonhos que ele tem, quais são as perspectivas de futuro, quantos filhos ele quer ter, se ele vai ser um bom pai, enfim, valores. Eu realmente faço uma Olha, entrevista quase. olha, Mona Lisa, pensando aqui, acho que eu e a Lairinha tem alguém para te apresentar. Mas é uma pessoa de gêmeos, mas uma pessoa que racionaliza tudo também. Nunca, nunca, deixa eu te falar, gêmeos. Não, que isso? Não, geminiano jamais, nunca. Tem alguns signos que eu jamais vou dar um beijo sequer. Porque depois eu vou ficar ferrada, entendeu? Eu gosto de segurança. Você quer me apresentar um geminiano? Nunca. Mas é um geminiano que também preza a segurança, preza todo o conforto financeiro e Olha, eu tal. sou filha de geminiano. Eu sei o que é isso. Olha, geminianos, ela tá só brincando. Porque, né, agora vem hate de geminianos e a culpa é da Mona Lisa. Não tem problema. Eu aceito todos como Eu, bons amigos. eu já Estou sofro hate, aberta para amizade com geminianos, porque são extremamente inteligentes, comunicativos, mas criativos, não para se mas envolver, né? não, para namorar comigo, não. Eu falo para Lara isso para ela também, e para esse amigo meu que a gente ia te apresentar, então nem vou falar sobre ele. Enfim. Então, Mona Lisa, você tem alguma dúvida sobre o seu mapa, sobre alguma coisa que falamos, ou sobre qualquer outra coisa?
Eu quero mais detalhes aí dessa minha vida amorosa. Você falou que meu problema não é só gêmeos, o Vênus em gêmeos, que Aham. tem outros problemas aí mais complexos, então eu preciso entender. Então, tem a parte do você, se é touro, touro gosta de segurança, tem a parte do ascendente em câncer, e o câncer também, e Marte em câncer, Marte são suas ações, a forma como você vai agir em tudo e tal, e o ascendente da mesma maneira, e é em câncer, então você tem esse lado mais amoroso, essa vontade de querer se prender e tudo mais. Só que você tem a casa 7, que é a casa do relacionamento em Capricórnio, que é o signo mais crítico possível, né? Tipo, nada vai estar perfeito para você. Então, por mais que você tenha essa vontade, você não vai se achar suficiente para alguém ou você não vai achar que alguém não é suficiente para você. Ou, como você já disse também, esta posição racionaliza muito os relacionamentos. Então, tudo tem que ser dentro de. Tem que ser racional demais, tem que ser perfeito, organizado e tal. Isso também pode trazer um pouco de relacionamento dentro de algum ambiente profissional, mas não muito. Então, é só uma leitura bem rasa falar de relacionamento no ambiente profissional, porque olhando outras coisas do seu mapa, isso não faz um pouco de sentido. Você tem a casa 8, que é a casa das mudanças, que é a casa do sexo, em Aquário, que é um signo livre, então você preza muito pela liberdade e em ser sozinha e tudo mais. E normalmente o signo de Aquário, apesar de ser o signo da amizade, é o signo que gosta de ficar no canto, quietinho e tal. Tem muitas amizades, mas não é de se envolver muito. Então, por isso que é muita confusão, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você quer se prender, você não quer se prender, ao mesmo tempo que você está aberto a se doar, você já está criticando tudo à sua volta. Então, infelizmente, não é só os Gêmeos, que já é um signo confuso em Vênus, é todos os outros posicionamentos. Só Eu que. acho que eu tenho Saturno também na casa 7, não tenho? Deixa eu abrir o seu mapa aqui. Na casa 7. Sim. Esse Não. Saturno também. Ele tem a ver, já me falaram isso alguma vez, parece que esse Saturno, Capricórnio, na casa 7, me faz procurar ter um relacionamento fixo quando eu for mais velha, ou gostar de homem mais velho, alguma coisa assim. Mas eu acho que já me falaram isso, porque eu casaria mais velha por conta desse Saturno aí, que é muito exigente, muito chato. Olha, mas tendo Saturno ou não, você tem uma exigência muito grande. Sim, de fato, você tem Saturno na casa 7, que é isso. Nossa, eu deixei passar esse Saturno na casa 7. Eu não olhei. Só que, assim, além disso, tem um pouco dessa frieza nas relações, que Saturno também pode proporcionar, ainda mais, traz mais essa frieza mesmo. Eu não cheguei a pesquisar essa parte de Saturno. Perdão, que, nossa, deixou passar. É que eu foquei na casa 7 e passou o Saturno na casa 7. Muito triste isso. Mas assim, voltando para as partes difíceis do seu mapa voltado para o relacionamento, quando eu falei assim que foi indefinido até para mim tentar analisar, porque não segue um padrão, todo o seu mapa, aí quando chega no relacionamento, não tem um padrão, faz, nossa, a Mona Lisa é assim, ela vai gostar de uma pessoa assim, vai querer assim e tal. Então, assim, não tem esse padrão, sabe? E por falta desse padrão, que eu achei um pouco confuso de analisar. Porque, como você disse, e vai muito do que eu penso também sobre o mapa astral. O mapa astral é uma tendência, né? Tipo, você pode ser assim, é um retrato do céu quando você nasce, mas vai depender da sua criação, da forma como você vai querer ser. Até no posicionamento de Lilith, que pedia um pouco para relaxar em algumas coisas, você pode relaxar como você pode simplesmente ignorar esse posicionamento e continuar seguindo sua vida. Igual essa situação. Você tem ascendente em câncer, você pode ser mais meiga, mas se você decidir não ser mais meiga, você não tem que ser meiga, né? Você pode mudar tudo isso. Você tem essa casa 7 em Capricórnio, que racionaliza mais. Só que tudo parte de uma decisão sua. Você vai decidir continuar criticando tudo e racionalizando tudo? Na verdade, eu até falei isso para algumas amigas. Eu acho que o problema talvez da solteirice sua aos 31 anos não é nem sua, sabe? É mais do outro gênero que tem dificuldade em deparar com uma mulher mais forte, independente e tal, que se posiciona e é firme. Que o homem tem medo de mulher independente, o homem tem medo de mulher forte e tal, porque parece que
esse posicionamento da mulher vai acabar tirando a fragilidade dele, que ele não quer ser frágil e tudo mais. Então não é meio que culpa sua solteirice, é mais da fragilidade dos homens mesmo, na minha opinião, né? Não sei. Então, eu acho que eu passo muito essa imagem, mas na verdade eu sou submissa. E falo isso numa boa, porque eu já fui omissa. Uhum, Omissa era muito ruim para mim e para o relacionamento. Mas eu me considero uma mulher submissa. Eu acredito na submissão, claro que saudável, uhum, desde que o homem também, como fala na Bíblia, me ame assim como Jesus amou a igreja. Então, eu acho que a parte do homem é muito mais difícil do que da mulher ser submissa, porque infelizmente a gente entende a palavra submissão de forma errada, como eu entendi durante muito tempo. Eu falava, o quê? Ser submissa? De forma alguma. A partir do momento que você entende o real significado de submissão, fica muito mais leve. E você não vai ser submissa a qualquer homem, né? Você vai uhum. ser submissa a um homem que realmente te valorize e faça tudo por você. Então, realmente te ame como Jesus amou a igreja. Mas eu não passo isso na minha imagem, entendeu? E de um tempo para cá, onde eu acho que a minha imagem fui amadurecendo, Uhum. eu sinto sim que os homens têm medo, assim, um pouco de fazem elogios e tudo, mas eu acho que eles ficam meio assim, tipo, eu vou levar um não assim tão grande. E na verdade não é, né? Nem É, sempre, claro. pode ser que sim, né? Pode ser que Pode sim. ser que sim, óbvio, né? Óbvio, mas assim. Mas eu nunca vou perder a oportunidade de fazer uma amizade, a não ser que seja um cara escroto. Sim. Se não for algo assim, se for uma pessoa educada e tudo, mas simplesmente que eu só não tenho atração, eu vou fazer amizade. Até porque pode ser um futuro eleitor, né? A gente não pode perder a Olha aí, oportunidade. com certeza, você tá certíssima. Antes, quando eu estava mais envolvido com política, eu também sempre pensava assim, falei assim, "Ó, eu também adoro fazer amigos. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é fazer amigos. Mas eu sempre pensava assim, nossa, estou fazendo porque vai que vira um eleitor futuramente, que eu pensava em ser Sim. candidato, mas hoje não mais. Bom, agora estou focada em eleger o meu pai, mas voltarei ainda. Seu pai? Eu quero muito que ele saia candidato a deputado Ah, tá. federal. Ele é pré-candidato, né? Olha, mas eu adorei a nossa conversa. Já tô lá te seguindo no Instagram para poder manter a nossa relação de amizade. Como você, eu também amo fazer amizades, então fechou. Então, fechou. Muito obrigada, eu adorei. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Frutos da terra, Isso, publicitário, agência e tudo mais. O pessoal da comunicação conhece bastante a Milton Carneiro. sim. Nossa, eu não sabia, não. Eu Então, tô te olhando e falando, a gente parece a Milton Carneiro. hoje em dia eu ainda acho que eu pareço. Eu estou começando a parecer a minha mãe, depois estou ficando mais velha, mas os traços, assim, quando eu era mais nova também, era igual ao meu pai. Minha mãe fala que eu sou filha do meu pai com a minha avó materna, porque eu pareço muito com os dois. Ah, que bacana, eu não sabia que você era filha. Então, você de fato precisa Então, finalizar a já estou pedindo publicidade. apoio para ele, porque a legislação não pode pedir voto. Apesar que eu não sou candidata, eu posso, né? Mas já peço apoio aí, alguém da nossa área, comunicação, política, relações. Então, assim, tem tudo a ver. Eu acho que você precisa sim terminar o curso de publicidade, tá na família. Sim. Por isso que eu comecei. E depois. Mas a vida da política é bacana, eu acho bacana. Até lembro de um santinho seu, acho que de 4 anos para trás, que a Laira postou e a Laira estava divulgando e tal. Então eu lembro. Tô lembrando de você. Sim. Mas é isso, Mona Lisa, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos do VAC. Já deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o nosso próximo bate-papo astral. Agora falando com o signo de Gêmeos, né? O próximo bate-papo astral vai ser com o signo de Gêmeos. Até mais.